Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre como são feitas as molas que proporcionam ao consumidor final uma suspensão segura e maior conforto no rodar. Seja bem-vindo à fábrica da AESA. Aqui, o cuidado com a resistência que faz a diferença nas estradas começa pela matéria-prima. Por isso, as molas AESA são fabricadas em aço SAI 5160, adquiridas apenas de fornecedores com certificado de qualidade. Depois da escolha de um excelente material, encontramos a outra etapa dessa receita de qualidade, seu processo de produção, que é dividido em duas fases, denominadas ciclo 1 e ciclo 2. No ciclo 1, temos as seguintes células de produção: corte, furo, forjarias e inspeção de primeiro ciclo. Conheça agora detalhadamente cada uma delas. Corte. Nessa etapa, a matéria-prima é cortada no comprimento necessário para cada lâmina. A célula de corte é dotada de um programa desenvolvido especialmente para o combate a perdas. O programa informa ao operador como utilizar a barra com o mínimo de desperdício. Furo. Nessa célula de produção é executado o furo de centro da mola. Forjarias. Aqui acontece a conformação das molas, que é executada em 4 células de produção com as seguintes divisões. Forjaria 1. Executa todos os tipos de ponta: laminações, recortes, canaletas, umbigos e furos para a abraçadeira. Nesta forjaria somente não são feitos olhetes e segundas viradas. Forjaria 2. Produz os olhetes. Forjaria 3. Faz as segundas viradas e todas as operações da Forjaria 1. Forjaria 4. Executa semi-virada e furos para a abraçadeira. Inspeção de primeiro ciclo. Responsável pela inspeção dimensional da mola conforme determinado pela engenharia, a inspeção de primeiro ciclo é imprescindível na liberação do produto para o segundo ciclo. Para se ter uma ideia de sua importância, somente depois da mola inspecionada e aprovada é que o processo tem continuidade. Na segunda fase do processo temos o tratamento térmico, shot pinning, ajustagem, montagem de feixes, pré-carga em feixes, identificação, etiquetas, acabamento e inspeção final. Confira cada um deles. Tratamento térmico. Responsável por conferir característica elástica ao material. Nesse caso, o aço SAI 5160. Esse procedimento divide-se em 2 etapas: têmpera e revenimento. O processo de têmpera consiste em aquecer as lâminas a uma temperatura determinada e mantê-las por tempo suficiente para que o aquecimento atinja o núcleo da peça, resfriando-a bruscamente em seguida. Para a têmpera temos 2 importantes fatores controlados: a temperatura do forno e o tempo de passagem da lâmina no forno, que é ajustado conforme a espessura da lâmina. As lâminas saem do forno de têmpera e são colocadas na máquina de arquear para em seguida serem mergulhadas no óleo de têmpera, com o objetivo de fazer o resfriamento brusco. Na máquina de arquear é que se regula o raio desejado com o auxílio de um gabarito. Vale lembrar que tanto o raio quanto a altura do arqueamento são decorrência de parâmetros de projeto. Após a passagem pelo tanque de têmpera, as molas são colocadas em um forno de revenimento, onde são aquecidas a uma temperatura inferior à do forno de têmpera. Em seguida, a mola passa por um novo choque térmico, sendo mergulhada em um tanque de água. O revenimento deve acontecer imediatamente após a têmpera, aliviando tensões internas no material e reduzindo a sua dureza. Nesta etapa é que a mola adquire suas propriedades elásticas, daí a importância de o revenimento ser realizado com o máximo cuidado técnico. Ajustagem. Em decorrência das deformações no tratamento térmico, as molas são ajustadas para garantir valores mínimos de desfolhamentos e ajuste entre lâminas. Shot pinning.
Esse processo destaca-se por seu jateamento controlado de granalha de aço na superfície de tração da mola. Montagem e pré-carga de feixes. A montagem de feixes é realizada com auxílio de morsa hidráulica, permitindo a aplicação de um alto torque no espigão sem danificar sua rosca. Possibilita também o uso de espigões com comprimento adequado, sem a necessidade de cortá-los após a montagem. Já a pré-carga é um procedimento que faz parte do processo de produção, que consiste em aplicar uma carga controlada no feixe, introduzindo tensões de compressão na sua superfície de tração e aumentando sua resistência à fadiga. Processo de identificação. Feixes e lâminas são identificados pela logomarca AESA, pintada na etiqueta com as seguintes informações: código AESA, código original, iniciais do cliente, número do pedido, lote de produção e número do pallet a ser alocado na expedição. Acabamento. Nessa hora, um óleo protetivo ceroso anti-ruste com altíssima proteção contra corrosão é aplicado ao produto, diminuindo consideravelmente o contato abrasivo entre as lâminas e aumentando sua vida útil. Inspeção final. Nesta inspeção são verificados os acessórios, acabamento, identificação e altura das molas. Agora que você já sabe mais sobre os processos pelos quais as molas AESA são fabricadas, é hora de comprovar essa qualidade pessoalmente. Por isso, quando pedir uma mola, peça quem se compromete da escolha da matéria-prima até o investimento em tecnologia, a produzir sempre o melhor produto. Peça AESA.